Olá, boa tarde. Boa tarde. Agora sim houve conexão. Um prazer receber vocês. Meu nome é Giovanni Baroni, eu sou ator, arte educador e analista de inovação educacional aqui da Casa Firjan. Sou homem branco, estou com óculos preto, uma camisa branca de botões, um colete verde, uma calça jeans. E é um prazer receber todos e todas aqui. Bem, hoje é um dia muito especial, é um aquário em parceria, com a Firjan Cultura, o pessoal da cultura aqui também, da Firjan, e o pessoal da educação. Então, as duas equipes se uniram para trazer um pouco sobre esse tema tão importante, a discussão do corpo na educação, e principalmente na arte da cena. Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu vou só falar um pouquinho da minha área aqui, que é o programa Formação para Educadores, que visa ser um espaço de reflexão e de prática da educação do futuro, pensar inovação educacional. E a gente tem vários cursos, pode seguir, por favor, relacionados a esses eixos aí, sustentabilidade, metodologias ativas, abordagens STEAM, transformação digital e diversidade. Todos esses cursos, todos esses projetos, todos os aquários que realizamos são baseados nesses eixos temáticos e são voltados para o educador, mas também para o estudante. Tem muitos estudantes de teatro aqui hoje e que um dia, quem sabe, também vão ser professores de teatro. Então, é interessante também ficar atenado nesses cursos. E a gente realiza 5 principais produtos aqui. Um é o curso de formação continuada, que temos cursos sobre variadas áreas. O Encontro de Educadores, que vai acontecer 11 e 12 de julho. Inclusive, vai ter um podcast dentro do Encontro de Educadores sobre educar pela arte. Então, já convido vocês no dia 12. Vamos ter também publicações diversas, porque a gente realiza dossiê. Esse aquário aqui, ele está sendo gravado no YouTube, e também depois a gente gera um dossiê com todo o material abordado aqui, com referências bibliográficas, com um resumo do que foi dito nesse painel. E, além disso também, do aquário, a gente tem o podcast, pode passar por gentileza, que eu queria que vocês apontassem para esse QR Code, por gentileza. Já tem 3 episódios gravados, um sobre educação antirracista, outro sobre educação inclusiva e o terceiro sobre educação maker. Então, faço convite. E também, deixar o pessoal pegar aqui, a gente já tem o próximo aquário, que vai ser no dia... Pode passar, por favor? Então, acho que todo mundo já pegou. No dia 18 de junho, aí eu queria que vocês, de novo, por favor, se inscrevessem, quem achar pertinente. A gente vai falar um pouquinho sobre a série Adolescência, o que pode educação midiática. A gente vai trazer a Mariana Ox e a Renata Tomás, que são 2 referências na área, e vai ser muito legal esse aquário, porque vai ter uma dinâmica com os professores sobre educação midiática, após a explanação delas. Então, vai ter uma oficina, então vai ser um aquário também com outro formato, tá bom? Bem, sem mais delongas, a gente vai falar do que interessa hoje, que é esse aquário. Então, o objetivo desse aquário é discutir a técnica, a prática, que a gente chama focos móveis, da Ana Kfouri, mas também a importância de como conectar o corpo às experiências corporais na educação. Então, eu gostaria de chamar ao palco, primeiramente, a Marciele. Pode mudar a tela, pode colocar. Palmas para a Marciele, por favor. Vanucci, que é atriz, produtora cultural e especialista de cultura e arte da Firjan SESI. À vontade, pode escolher seu lugar. Também gostaria de chamar a Ana Kfouri, que é a nossa estrela do dia, que é artista pesquisadora, diretora teatral e também atriz. Prazer, por favor. É um prazer recebê-las, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. E a gente está muito feliz, porque pela primeira vez a gente consegue realizar essa coisa, cultura e educação na Casa Firjan, trazendo para a Casa Firjan essa parceria tão necessária. Na verdade, a educação precisa ser cultural, então a gente pensa que com esse aquário a gente está realizando um pouquinho dessa tarefa. Mas, antes de tudo, eu gostaria que vocês se apresentassem e, se possível, fizessem a autodescrição, por gentileza. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite, muito
feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Kfouri, atriz, pesquisadora, diretora teatral, atriz, sou uma mulher branca, uso óculos, estou vestida com uma calça meio dourada e blusa vermelha, casaco vermelho. Oi, oi, gente. Boa tarde, todas, todes. Sou Marcele Vanucci. Sou atriz, professora de teatro. Tem esse negócio desse cargo aí de especialista, mas eu gosto muito de ser experimentalista. Acho que eu vou experimentando, mas aí o nome é esse. Estou lá na Gerência de Cultura e Arte da Firjan SESI, e lá na Gerência de Cultura e Arte a gente tem duas divisões, né? Que é a divisão de programação cultural, que é tudo que vocês veem nos teatros, de espetáculos de teatro, shows, e a divisão que eu estou é a divisão de formação, que aí a gente trabalha cursos, workshops, palestras, vivências, enfim, tudo que a gente pensa nas ações formativas. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo crespo, cacheado, dourado, estou com uma blusa estampada rosa, uma calça rosa, um sapato preto. E é isso, vamos começar. Maravilha. Marcela, eu queria começar com você, né? Trazer um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu queria que você trouxesse um pouquinho. Esse aquário é uma parceria, como a gente já falou aqui, mas tem um motivo também na cultura especial, né? A Ana está desenvolvendo um curso aqui com educadores, tem alguns, inclusive, na plateia. Queria que você explicasse um pouquinho a importância desse projeto, né? E por que começar com o corpo na educação, essa temática, o teatro. Então, trazer um pouquinho esse contexto. Então, como eu falei, a gente trabalha lá na Divisão de Educação e Cultura, na Firjan. Essa é uma área muito recente. A gente vem criando, pensando essa área há 2 anos. E o Giovanni apresentou aqui maravilhosamente, mas eu vou tentar falar um pouco assim dos pilares. A gente tem cultura na educação, que aí são os projetos dentro das escolas SESI. Tem os núcleos formativos, que são os projetos que a gente se dedica às linguagens artísticas, então cursos de teatro, de música, audiovisual dentro dos teatros. Temos parcerias com outras instituições, por exemplo, com a Companhia CERN, lá de São João de Meriti, com o Instituto dos Sonhos, que trabalha a música em São Gonçalo, enfim, uma diversidade de coisas, sempre apontando para os artistas, para o fazer cultural dos artistas. E a gente percebeu que a gente não tinha feito nada ainda para educadores, para professores de artes. E a Casa Firjan tem esse programa de educadores, então a gente uniu as duas coisas. A gente trouxe um olhar artístico-pedagógico através da prática da Ana, através, enfim, de tudo isso que ela vem construindo, a prática da cena, e com olhar para educadores, né? Educadores de artes. Então, a gente está estreando, assim, são várias estreias aqui, né? Estreia da área da cultura, junto com a Casa Firjan, a prática da Ana, dedicada, voltada para educadores, para professores de artes. Então, é isso, estamos em experimentação, mas está sendo muito bom. Isso é importante falar, gente, porque eu tenho certeza que eu estou aqui com muitas pessoas interessadas no tema e que a gente vem discutindo. Como é uma área de educação e cultura, de formação muito recente, há 2 anos, a gente está, de fato, pensando qual é a conceituação disso, para onde a gente vai escoar. Então, isso é importante falar, porque a gente quer se conectar. Assim. Então, hoje, por exemplo, nesse movimento todo, tudo que vai acontecer aqui, se surgir uma ideia, se tiver muitas ideias de curso, autores novos, pessoas novas, novas instituições, enfim, falem com a gente, vamos trocar, sabe? A gente é uma instituição grande que, às vezes, a comunicação ela é um pouco distante, mas eu acho que esses espaços é exatamente para isso, para a gente se aproximar, sabe? E captar coisas, né? Estar em relação. Maravilha. Ana, você também está fazendo uma estreia, né, que é esse trabalho com educadores da educação básica, né? E isso é muito importante. Como é isso para você? Por que você sentiu essa necessidade, né, nessa altura da sua carreira, você que tem uma estrada longa na arte e educação, né, professora de teatro, da PUC, enfim, mas por que focar na educação básica nesse momento? Por que você se sentiu encantada e chamada a esse convite, a partir do que a Marcele disse? Bom, isso realmente esse momento é um momento muito
evidente para mim, muito marcante. Eu posso dizer um novo ciclo, talvez, que se abra, porque professora eu fui a vida inteira. E sempre eu não separo muito as coisas. As coisas não são separadas, né? É a atriz, é a diretora, é a professora de teatro, é a sala de aula que é cena. Eu me dediquei a vida inteira à arte da atuação, a atrizes, atores, e vou continuar. Mas esse momento ele é muito evidente para mim da importância da partilha da prática que eu criei, desenvolvi ao longo da minha trajetória para professores. Me interessa dialogar hoje com profissionais da docência das artes da cena, principalmente, mas com professores de arte de modo geral, para a gente discutir, para a gente conversar, para escutar, para a gente partilhar práticas e apontar outros caminhos dos modos de pensar, fazer nas artes da cena, que não um único, hegemônico, dominante. E eu acho que isso é na base de formação, que eu fico pensando, na formação, na base de formação das artes da cena, principalmente, que a gente tem que atuar e trocar. Então, assim, quero muito assim refletir criticamente com professores, porque eu acho que é uma obrigação nossa fazer alguma coisa e apontar outros caminhos para a juventude que está aí e para as próximas gerações. Perfeito. Para a gente continuar a conversa aqui, né, e, inclusive, vão anotando perguntas que a gente vai passar o microfone depois, tá bom? Fique à vontade. Qual foi, Ana, assim, o que você diria de necessidade na sala de aula que você percebe, né, que lacuna é essa da educação em relação à questão do corpo que você bem fala, que você bem trata, né? Nós temos uma educação não corporal, e como a sua prática pode contribuir um pouco com isso? Eu não posso falar eu acho muito importante da minha prática, o que eu posso contribuir de alguma maneira com o pensamento corpo, né, que me atravessa, alicerça, que move minha vida e meus estudos e minha pesquisa, minha forma de lidar com o outro, e que eu acho que é muito importante estar na base da educação para outras áreas também afins, que não só da cena, para a gente pensar a palavra como uma força corpórea, para a gente discutir isso, para a gente sair dessa dicotomia, né, entre palavra e corpo, ou um corpo submetido a uma ideia, a essa palavra ter que passar essa mensagem para o outro. Então, isso é uma discussão que pode ser bem mais ampla, de além das artes da cena, né, desse lidar com a palavra, com um pensamento corpo, né, sem dicotomia, sem valorização, né, de uma coisa, essa submissão dos corpos a uma ideia, essa separação que é um campo hegemônico muito forte, é uma herança, e que a gente tem que, como diz o Rufino, destronar, né, esse saber único. Ele existe. Falando das artes da cena, tem técnicas interessantes, estão aí, mas são hegemônicas, né, são eurocentristas. Sim, ou americanas, e a gente tem que pôr o nosso pensamento aí em jogo, em partilha, principalmente artistas, pesquisadoras e pesquisadores vocacionados ao ensino, vocacionados ao campo pedagógico artístico. Perfeito. Marcele, eu acho que para dar até encaminhamento que a Ana falou, você trouxe aí um escrito experimento, né, de uma prática feita com a própria Ana, que você gostaria de compartilhar com o público, né? O que é isso, Marcele? O que você trouxe para a gente? Eu gostaria. Ó, gente, saí agora do CNPJ, falei aqui, né, enquanto Firjan, agora a Marcele é atriz em errância. Por favor. Aí o Giovanni falou assim:
aí você lê aquele poema. Aí eu falei, não sei se é poema, Giovanni, fala escrito. Aí a gente não sabe muito o que é. Mas a historinha é essa, assim. A gente conhecia a Ana lá no Teatro Firjan SESI Centro, junto com o Pedro Kozovski, nos propondo, compartilhando um curso de escritas performativas, né? Juntando a prática dela, junto com a prática do Pedro, da escrita. E a gente foi... Talvez tenha gente que... A gente convidou, pelo menos. Ah lá! Aqui também, isso. Foi muito gostoso, assim. Foi uma coisa que, quando a gente começou a fazer, em parceria lá com a PUC, eu não fazia ideia de como que ia ser. A escrita é uma coisa que, hoje, agora, rememorando, acho que sempre esteve ali comigo, mas eu segui umas caixas, né? Eu acho que eu já até falei isso também no outro curso que a gente está fazendo agora, que é, enfim, que é a continuação da história, mas que é com os professores de artes aqui. Eu comentei que eu separava uns dias e horários e sentava para tentar escrever, tentando trazer, dando muito foco para a ideia, né? E aí, lá na PUC... Na prática, a gente praticou muito, né? Enfim, todos os exercícios que a Ana propõe, meio de respiração, e a gente ia, e suava, e se entregava, e se encontrava, e se distanciava, e tensionava, e saía, e aí, de repente, aquilo reverberava e tinha um momento que a gente podia ecoar isso escrevendo ou não, ou, enfim, cada um iria ali sentindo. E aí foi uma loucura, assim, porque eu comecei a julgar menos o que eu estava escrevendo, como eu estava, e ia botando. Aconteceram algumas práticas dessas, eu escrevi umas coisas, falei e tal para algumas pessoas, e aí depois eu fui refinando e fui entendendo que o passar da vida, que os acontecimentos da vida que aconteciam comigo, eles estavam se escrevendo sobre mim também. E aí eu fui deixando ecoar. E aí escrevi uma coisa. Aí depois, no outro curso de dramaturgia, foi proposto um jogo, me pediram para jogar uma frase para um colega que ele ia escrever comigo. Eu joguei uma frase que eu escrevi lá no curso com a Ana, fui construindo uma vez no trabalho. Eu não conseguia trabalhar, abri um Word, continuei escrevendo sobre isso. Estou falando tudo isso, que não foi... Acho que é isso, assim, eu fui deixando as coisas atravessarem, acontecerem. E aí, por isso que eu falo que é um escrito, que aí eu peguei um pedaço desse, já está num outro lugar e está aí no mundo. E é tio. Na última vez que eu li isso para a galera do curso, eu tremia. Vou tentar tremer um pouco menos, porque é muita abertura. Lá na curva do S, a curva do S... A curva que faz o S, te dei um S, um caminho torto, sem ponto final. Criei um espaço para você se deslocar, seu S contínuo. Pensei no S encontrando o outro e viu o infinito. Tornou a pensar nas voltas, nos plurais, no mais e mais e mais, no indo e vindo, espiralando os tempos, nas imensidões, 8 asterisco. Escrevias com todos os seus buracos, barulhos, embrulhos, criava embrólio, desapropriava o sentido, nada era linear. Abria vias, colunas, vértebras, gargantas, ouvidos, vazava as palavras nos espaços, curvava, contorcia, fragmentava o percurso. Se perdia nos esses mais esses, e vias, e lacunas, e portais, e beirais, trazias desejos, ações, pensamentos nas mãos, na raiz, no nariz, na língua. A língua que falavas se desdobrava e reinventava jeitos e outras maneiras de se contorcer. Para dizer que queria porque queria dançar os plurais. Sem chegada, sem saída, rodopia, rodovias, sem vírgula, nas curvas daquele S que sentia. O tio, uns agudos sem fim nos ouvidos, lá dentro dos tímpanos. É um avião, um míssil, um sinal, uns zumbidos sem fim, símbolos sem fim, sem fim. Inspirou forte
e soltou pela boca um ar quente que filtra o pensamento, a pele, o tronco, as veias, tornou a andar, a sambar, pegando atalho, suspende, que delícia, vibrando as cordas, as fibras, esticando o sangue, a carne, pingando as células pelas pontas dos dedos, abrindo a boca, cerrando os olhos no escuro, músculo vendo luz verde, às vezes azul, pontos, estrelas, esse S bonito. Uau! Fiquei tocado, assim, né? Realmente... você vê nitidamente que essa escrita, né, Ana? Ela tem corpo, né? Ela tem foco móvel, né? Como é que a gente pode, Ana, falar um pouquinho desse tipo de escrita, desse tipo de relação com a palavra que a Marcele trouxe? Foi muito bonito ouvir de novo, muito lindo. Esse curso que a Marcele falou era leituras e escritas performativas, né? Que a gente trabalhou exatamente isso, e que eu gosto muito de trabalhar, que eu falo leituras implicadas. Leituras implicadas para a gente trabalhar se ouvindo, né? A gente ter essa prática de ter uma escuta, você se escutar, né? Porque uma leitura você convoca o outro. Para você convocar a escuta de alguém, você precisa se escutar. Então, é lindo te ouvir falando, porque é isso, acho que a prática, o que a gente trabalha, e que acho que você se sentiu tão sintonizada, potencializa as pessoas, né? Primeiro, né, nos focos móveis, eu trato assim de esvaziar, porque eu acho que os corpos estão muito sobrecarregados. Então, tem é muito importante isso, esvaziar pela respiração, esvaziar, fazer uma conexão consigo pela respiração, e não pela pedagogia, pela psicologia, perdão. Ah, meu Deus. Depende da pedagogia. Tu de certa forma, você tem um pouco de razão. Tu falhou. Gente, acontece. E não pela psicologia. Aproximar e potencializar, e realmente potencializa as pessoas. Então, o que eu vejo assim da Marcele, e que é muito lindo, é essa sintonia, mas não só isso. Ela foi convocada a entrar no campo intensivo das artes e vivenciar esse percurso, que é um percurso, e que, às vezes, vai tendo acontecimentos, às vezes pequenos, às vezes maiores, às vezes a gente dá um salto e se surpreende com a gente, às vezes a gente fala, nossa, não saí do lugar, mas é um percurso que você ainda... Então, assim, é muito bonito de ver, e eu vejo a Marcele, né, já tem 1 ano e pouco, talvez, não sei, e entrando em contato com ela nesse campo intensivo, nesse campo da sensação, né, que é exatamente isso que ela falou, não ficar pensando sobre, antes, a priori, né, esse campo hegemônico da intencionalidade que recai sobre nossos corpos, assim, ela conseguir se libertar, e não tem muita explicação, de repente a coisa está acontecendo, mas é um de repente que tem a ver com o percurso de cada um, não é um de repente. É trabalhado, é elaborado, é suado, tem uma dedicação. Então, é uma leitura implicada, né, corpórea. Então, a gente não dá para separar corpo e palavra. É lógico que você vai travando uma relação na leitura, ainda mais quando é você escrevendo, né? Aquilo que você precisa falar, aquilo que te afeta, aquilo que te atravessa. Então, quanto mais você tem esse contato com você, estimulada por práticas intensivas, né, que estimulam as pessoas a trabalharem nesse campo intensivo, e isso foi o que eu me dediquei a vida inteira, talvez sem a elaboração que hoje eu tenho, mas já sabendo
muito nova, desde o começo, dos não, isso não, isso não quero, isso me faz mal, não pode ser assim, não precisa ser assim, mas nunca desacreditei do espaço, do teatro, da cena, como um grande potencializador dos meus desejos, dos corpos, e, como sempre, também professora e tentando estimular isso no outro. Então, é lindo te ouvir falando, tão atravessada pelas tuas questões, né, e abrindo as imagens, que é isso, né, a palavra é uma potência de abertura. E não sei se eu estou respondendo exatamente o que você falou, mas misturando as coisas. E gostaria de falar, se der, da Tainá Longras, um pouco, assim como a Marciele. Eu sinto essa intensidade, esse vir, sabe, para esse campo intensivo, que eu logo reconheci, que é bonito. Eu penso na Tainá, que está aqui, a Tainá Longras, que também começou num curso comigo que chamava Desapresentação, há 10 anos atrás, 10, Tainá, e que percebeu, né, uma estudiosa já do teatro, mas percebeu, poxa, que tem alguma coisa diferente desse campo hegemônico e que ela também não queria. E ela falou, posso ficar com você, te acompanhar? Eu olhei para ela e falei, pode. E ela... Estou falando tudo isso para passar um pouquinho a palavra para ela, se ela Sim. puder falar, e que é muito lindo, e a gente criou uma parceria muito grande. Ela começou realmente me acompanhando, fez assistência, foi para a PUC, acompanhou o meu trabalho na PUC, acompanhou o meu trabalho em vários, né, tanto na preparação no audiovisual, quanto eu como atriz no palco, dirigiu os vídeos do livro. A gente acabou assim, hoje a gente é parceira, somos colaboradoras, então acho legal também a gente ouvi-la, assim, porque é uma maneira da gente estar falando de focos móveis também com vocês. Tá. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom dia, boa tarde? Estou super tranquila, tá? Confortável. Vou sentar aqui, pode? Não, eu fico... Hoje é um dia muito emocionante para mim, assim, muito bonito, porque justamente há 10 anos atrás a gente se conheceu, em 2015, nesse curso de Desapresentação. Foi um ano muito especial, porque a Ana foi fazendo um curso atrás do outro e eu fui fazendo um curso atrás do outro. Em algum momento eu percebi que esse fluxo ia acabar e eu falei, posso ser sua assistente, fazer alguma coisa com você? E aí eu fui ser monitora dela na PUC, né? Isso já em 2016. E esse desejo de ser monitora tinha a ver com o meu interesse pela prática. O que eu perguntei para ela antes disso foi, você tem esses exercícios escritos em algum lugar? Você tem um livro? Você registra isso? Ela falou, não, eu tenho tudo de cabeça. Aí eu falei, caramba, né? Eu posso fazer esse trabalho de começar a registrar esses exercícios? Porque eu tinha o desejo de escrever sobre a prática no meu TCC, né? Eu estava me formando naquele momento. E aí ela falou que sim, então eu fui para a PUC acompanhá-la e ficava nos ensaios, nas aulas, anotando os exercícios, fazendo esse registro, né? E sempre muito interessada. E eu acho que essa implicação que a Ana fala, que o campo intensivo propõe, não é só para as leituras, né? É uma implicação para a vida. E eu acho que essa nossa parceria e o nosso trabalho, que todas as coisas que a Ana me ensinou, todas as coisas que a gente aprendeu juntas também, estão imbuídos dessa implicação, né? Eu fico muito orgulhosa e honrada de ter feito parte desse trabalho tão intensamente, né? De ter atravessado todos esses campos com você, de ter participado como assistente da sua peça, que era tão intenso, que a gente ensaiava dias e dias a fio, só eu e você. Então, assim, a gente
experimentou coisas tão importantes e intensas, e eu fico orgulhosa de estar aqui hoje, depois de todos os anos que você passou escrevendo esse livro, e na interlocução e conversando sobre ele. É um dia muito feliz para mim, muito brilhante. Então, agradeço a presença de vocês e o espaço para fala. Obrigada. Perfeito, Tainá. Eu gostaria... A gente está falando muito do campo intensivo, né? E aí, nesse livrinho aqui, eu não sei se vocês conhecem, Carta aos Atores, do Valère Novarrinat, é um livro que, de certa forma, tem conexão com a prática da Ana, e ele fala um pouquinho aqui sobre essa questão do campo intensivo. Ele fala: no ateliê voador, não se trata de representar, mas de gastar. É preciso atores de intensidade, não de intenção. E nesse ponto, Ana, o que ele quer dizer aqui, né, a seu ver, na sua interpretação, com essa questão da intenção, né? O que esse professor, artista, educador, né, que está ali pesquisando, mas também formando novos atores, ou formando estudantes que nem vão ser atores, por que ele tem que abdicar da intenção e ir para a intensidade? O que ele está trazendo aí nesse ponto? Você tem edição antiga, né? Eu sou apaixonado linda por essa edição. Está até velhinho. O Valère Novarrinat, ele foi muito marcante assim, para mim. Quando eu conheci o trabalho, a obra do Novarrinat, foi um marco. Eu fiquei com muito desejo de falar aquilo. Eu voltei a atuar. Depois de 16 anos dirigindo, eu voltei a atuar. Esse desejo, voltou o espírito da atriz, né? Um cara apaixonado pelo teatro, um diretor de teatro, um artista plástico. Eu acho que isso também define muito ele, de pensar a força da imagem, a contenção da imagem. Então, o trabalho dele com a palavra e várias coisas que ele fala, eu sempre brinco que falo, como é que não fui eu que falei? Porque essa coisa, preciso de atores de intensidade, não de intenção. Gente, a vida inteira fazendo isso, eu nunca falei essa frase, um traço. Gente, agora que eu vi a Thaís, um traço. Né? É um traço, e é isso o campo intensivo, né? Que abre mundos. Então, você fala, preciso de atores de intensidade, não de intenção. Você dá para aluno fazer TCC, você pode, sabe, abrir isso, porque ele está dialogando com a tradição do teatro e dialogando com o campo dominante da palavra, que eu já falei aqui, que é a questão da intencionalidade. E ele vai propor, preciso de atores de intensidade, e intensidade em se falando da palavra, que é um dramaturgo, além dessa contenção, além dessa força da imagem, e além de várias outras coisas que ele fala, né, que um cenário que é defendido ou que é falado por ideias tem que ser destruído, né, que tudo que ele traz assim, dessa coisa aqui e agora. A intensidade, então, em relação à palavra, ele traz esse trabalho que é muito caro a mim e que eu já vinha trabalhando. Então, o meu diálogo com o Novarrinat é um grande encontro, na verdade, que é trabalhar na materialidade da língua. Né? Então, é isso. Então, quando ele veio, a gente trouxe ele falava, nossa, os atores brasileiros são o máximo, porque eles trabalham na língua. Na língua, eles não trabalham na psicologia. E ele falando que lembra os russos, ele falou quando ele veio assistir. Então, é isso, é esse campo intensivo, é esse campo da palavra, que, de tanto falar, você abre mundos, você tem que travar uma relação com a palavra, com o texto, para você se escutar. E não esse trabalho da intenção, que as pessoas sentam e ficam horas estudando o texto antes de falar, porque, enquanto não compreende, não fala. Esse é o campo da intencionalidade.
que deixa as pessoas sentadas estudando o texto. E, assim, não é para destruir isso, mas essa não é a única maneira e não é a melhor maneira, porque é isso que a gente é ensinado. Então, o campo da intensidade é o campo da gente acreditar nos corpos, nas pessoas, na escuta das pessoas, porque uma escolha de texto também é uma escolha política. Aquilo que eu vou falar. Não vou fazer o texto que qualquer um quer que eu faça e vou fazer esse personagem assim. Então, o campo intensivo, ele traz essa potência, essa potencialização que a gente já ouviu aqui com a Marciele, com a Tainá. E ele fala isso em frases curtas, né? E outras. Então, preciso de atores de intensidade, não de intenção. Ele fala: nunca dance sozinho, dance com a solidão. Então, assim, potencializando esses corpos, né? A solidão como uma potência. Ele fala que quando a gente entra em cena, né, o ator está... O ator, a atriz está... como é que é? Está na solidão na frente de todos. Então, essa potência, essa liberdade. Pensar nessa imagem, né? O que é estar na solidão na frente de todos? Onde eu posso tudo, eu não estou para. Né? Eu não estou para, eu não estou passando mensagem, eu estou comigo e com os outros. E, às vezes, contra também. Contra, né? Tem até uma prática minha que tem esse nome. E várias outras coisas. O ator gosta muito mais de desaparecer. A atriz gosta muito mais de desaparecer do que aparecer. Isso também tem a ver com a presença, né? Se a gente pensar nesse ato de presença das artes presenciais, e que são tão importantes, ou numa sala de aula, você pensar a presença no campo dominante, ela geralmente vai ser um corpo fechado, um corpo que tem que entender tudo, um corpo sobrecarregado, um corpo que tem uma identidade definida, definitiva, quando não é isso, né? Por isso que eu trago a noção de corpo vazado, que dialoga com esse desaparecer, com esse escape, né? Um corpo que está em relação, que não está tão fechado que está sempre para, mas está em relação com os entornos visíveis, invisíveis, com essa sensação, com essas vozes. Então, ele vai dialogar muito assim com esse campo intensivo, e ele é muito... É um traço, né, de um desenhista, de um artista plástico. Preciso de atores de intensidade, não de intenção. Perfeito, perfeito. Não sei, gente, também vou Não, falando. foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu queria provocar a Marciele agora, só para ela trazer aí um pouquinho... Vai, Giovanni, me provoca. Então, Marciele, a gente aqui está na Casa Firjan, a gente discute muito inovação, tecnologia, né? Eu, de certa forma, sou aqui um peixinho fora d'água, porque eu sou da arte e educação, né? E eu sempre levanto aqui na casa a bandeira da importância do corpo na educação, nas práticas, né? Eu dou muita formação para professor, e eu trago o teatro como uma prática formativa, dessa necessidade do teatro como uma prática formativa. Pegando o que a Ana falou, né, dessa questão da intensidade, e pegando também a sua experiência até na rede, né, de trabalhar com educadores também, qual é a importância do corpo nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo, na educação especial? Como a intensidade traz esse campo intensivo, pode trazer uma nova prática, um novo olhar, né? Ouvindo o curso que está acontecendo aqui na Casa Firjan, que a Ana está dando, ouvindo os professores, muitos falam dessa necessidade de reconexão com os estudantes, né, e de reconexão com a aula também, né? E a Ana falou da presença agora, que eu acho que é um elemento. Então, você também acredita que o corpo é a presença fundamental para essa educação que está cada vez mais se aproximando da inteligência artificial, né? Porque a gente agora está... Então, qual a necessidade de ter a tecnologia, mas também ter essa prática que a gente está trazendo aqui? Uau! Não tenho respostas, vou fazer comentários do que eu venho vivendo. Até porque o meu trabalho de conclusão de curso, lá, licenciatura em teatro lá na Unirio,
foi teatro, adolescência e cybercultura. Então, estou falando de tecnologia digital também. E provavelmente a gente deve abrir um curso para adolescentes falando um pouco isso, tentando viver isso junto com eles, tanto a prática, a presença e quanto a virtualidade, né? Mas que, na verdade, nossos corpos já são virtuais. Quando eu falo ao telefone, eu estou me virtualizando de alguma maneira. Eu acho que a tecnologia digital não tem passo para trás, gente. Eu fico assim, muito... claro que tem maneiras e maneiras de lidar, enfim, tem as regras que elas são estabelecidas, porque, enfim... você está dentro de instituições e a gente sabe de todos os malefícios. A gente fez agora uma exposição com a galera do ensino médio, lá do SESI. A exposição estava lá no Oi Futuro, sobre cultura digital. É isso, galera do ensino médio. Então, sei lá, 14, 15 a 18, 19 anos. 80% assim, dos trabalhos produzidos é realmente assim, uma preocupação com saúde mental. 80%. 20% tinha um pouquinho de otimismo. Mas eu acho que não tem muita volta, não. Eu acho que a gente tem que lidar com isso. Nesse meu trabalho, eu vi que a literatura, por exemplo, se relaciona muito. Por exemplo, vocês estão ligados nas fanfics, né? Que os adolescentes adoram escrever fanfic e tal. E que isso é literatura. Então, como que a gente também se relaciona e traz isso para práticas presenciais? Então, eu acho que sim. E aí, pegando muito de mim também como atriz, assim... Eu preciso do trabalho corporal para coisas acontecerem, eu preciso escutar, eu preciso estar em relação com as pessoas, mas eu também gosto muito de produzir, eu vejo isso aqui como uma ferramenta também. Às vezes me dispersa a beça, mas óbvio que eu já sou milênio, então às vezes eu sei lidar um pouco melhor, tento lidar, né, um pouco melhor, mas está na nossa vida. E aí também tem os discursos, às vezes, que ficam... igual, muito tempo de tela. Quanto tempo a gente está com televisão na sala, na cozinha, no quarto? É muito tempo de tela também. Tem muitas coisas, gente, não vai dar para aprofundar agora, mas eu acho que, como tudo na vida que nos atravessa, a gente tem que conviver, tensionar, distensionar, entender que o mundo ele vai ficando diferente e essa coisa de negar, eu tenho um pouco de incômodo, porque é isso, a gente vai convivendo mesmo. Imagina, eu já li uma coisa assim que... esqueci o livro que foi, mas que às vezes a gente tem um discurso, parecendo aquele discurso da década de 50, quando o rock and roll chegou, a guitarra elétrica não pode, sabe? E tipo, é isso, assim, a gente vai ter que se relacionar, mas com certeza assim, é um problema que a gente enfrenta, encara dentro das escolas com adolescentes. Você vai falar agora sobre essa série, Adolescência, eu assisti, tem ali, né, umas questões que passam pelo digital. Eu acho que a gente tem que conviver e, obviamente, pensar o corpo, pensar a prática corporal, estar aqui, né? Estar aqui com o outro, olhar aqui nos olhos, estar mesmo. A gente, de fato, tem que buscar práticas, ferramentas, exercícios, possibilidades dessa integração acontecer, mas não desfazendo do que está na nossa vida. Como a Ana diz, teatro e vida, arte e vida. Então, não tem como eu também dizer para os alunos que agora a gente vai praticar aqui, a gente vai ficar 1, 2 horas, e aí depois eles vão sair da sala de aula ou do encontro e não vão acessar o celular e não vão estar ali. Não tem como, gente. A gente também não... Às vezes, eu acho que a gente entra nessa hipocrisia, assim, tipo... A gente também está ali, assim, e a gente sofre com isso também, porque às vezes a gente precisa estar ali para vender o nosso trabalho. Várias discussões que não cabem aqui nessa fala. Mas acho que é isso. Acho que é uma possibilidade mesmo de conviver com tensão e com relaxamento. Quais são os buracos que eu posso entrar aqui, sabe? Falar sobre isso, viver isso, estar nisso com eles. Com eles, digo assim, né? Com adolescentes pensando em sala de aula, enfim, também espaços de teatro. É isso, gente. Eu quero muito ouvir vocês também, porque eu tenho esse curso para abrir, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas a gente quer criar produções artísticas com teatro e com cultura digital, assim, usando o melhor que isso pode nos oferecer e, obviamente, ouvindo muito a galera, que eles
estão mais na sacação do que eu, por exemplo, às vezes. Muito bom. Você falando, eu lembrei de Paulo Leminski, né, que ele fala do transver o mundo, né? Que é isso, é transver possibilidades, né? É estar em constante transformação. Esse trans aí é fundamental, né? A gente dialogar. Eu vi, por exemplo, lá o grupo... Ai, meu Deus, agora esqueci o grupo lá de São Paulo, agora esqueci o nome do grupo. Mas lá de São Paulo, que eles usaram a inteligência artificial no palco. Né? Eles colocaram atores dialogando com a inteligência artificial. É claro que é uma radicalização de linguagem, né? Mas é necessário a gente também, porque a inteligência artificial ela depende de corpos dominantes, que fazem a inteligência artificial. Então, os nossos corpos precisam estar também espelhados nessa inteligência. Como a gente é a casa da inovação, é importante a gente também trazer essa fala e esse diálogo duplo aqui. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, Ana, né? Acho ótimo. Mas só para falar rapidinho uma coisa que eu acho que é muito Perfeito. importante a gente colocar, a questão da linguagem. Como as pessoas vão lidar com isso. É isso que o espaço teatral faz. Né? É o como, exatamente. Ai, não pode. Isso também é muito... não dá, sabe, para você pensar o teatro é assim. Não, a gente está no mundo, as coisas estão acontecendo, então as linguagens estão aí. Então, como que a gente vai articular essas linguagens para ter a sua linguagem, para ter ali você vazado falando, e não porque tem que usar, porque agora tem. Então, agora, sabe, acho que é a cena expandida, é o teatro e as pessoas... Então, se você é mais ligado aqui ou ali, você se escuta, então você vai trabalhar, é isso. Né? Perfeito. Eu lembrei do grupo Sátiros, né? Um abraço para o Ivan Cabral, inclusive. O Sátiros. Acho ótimo abrir para as perguntas, para a conversa. Isso. Gente, tem uma recepcionista com o microfone, é só levantar a mãozinha. Eba! Não precisem brigar para falar primeiro. Bom, boa tarde. Eu sou Fernanda, eu faço parte do grupo da Ana, dos Focos Móveis. Eu sou arte educadora da Escola Firjan SESI Petrópolis. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu só botar meu óculos aqui rapidinho. Essa experimentação que a gente está tendo também, vou dar só uma palhinha aqui, é interessante. Quando o primeiro encontro eu cheguei e ela falou assim, olha, eu não tenho metodologia, eu não fiz um planejamento. Aquilo já me encantou, aquilo me reverberou. Aí eu fiz exatamente aquela respiração que ela ensina, que traz a vida, que faz com que a gente sinta viva, né? E eu falei, é por aí. A arte é isso aí, não é? A gente tem que deixar ela fluir. Ela chega de acordo com o grupo que você está trabalhando. Isso é que eu aprendi aqui. E eu acreditava nisso. Então, eu falei, gente, que coisa boa, né? Encontrar isso aqui. E a pergunta é a seguinte, nesse modelo que a gente tem, né, de educação neoliberal tão engessado, você acha que a arte é um veículo importantíssimo para essa mudança? É verdade ou é mentira? A arte é um veículo, né? Uma ferramenta importantíssima para essa mudança. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Quando você fala a coisa de não ter metodologia, isso é muito importante. Até porque estou publicando hoje e eu tive muito medo durante muito tempo das pessoas chamarem método ou das pessoas chamarem de técnica. Eu mesmo chamei de técnica, tem muitos vídeos que eu falo, depois eu me dei conta, falar é a prática, até como uma provocação e como uma colocação, né, uma atitude de colocar a prática como um saber, que foi de tanto fazer que eu acabei criando a prática, de tanto não saber, sabendo, de estar lidando com aquelas pessoas em sala de aula,
em ensaios, como lidar com aqueles corpos sem você falar faz isso, faz aquilo, né? Aquilo sempre me incomodou muito, né? Os diretores faz assim, faz assado, tem que ser assim. Então, não tem metodologia, mas tem muita elaboração, né? Então, acredito que os professores, cada um na sua área, precisam ter essa confiança em si, da sua elaboração, para trabalhar com o que eu chamo de um programa móvel. Porque, por mais que é lógico que eu quero colocar as noções importantes da prática e passar para esse grupo de professores, mas eu tenho uma escuta da sala, daquilo que está acontecendo. Então, um sábado leva ao outro. Não adianta, sabe? Ou tem que repetir mais uma coisa, assim. Então, só para aproveitar a tua fala e falar disso. E eu acho que a arte não é veículo, a arte é potência, né? Ela potencializa as pessoas, ela potencializa o indivíduo, ela potencializa o coletivo e ela potencializa a sociedade. Né? Então, é isso. E é isso, e por isso precisamos ser pessoas combativas para trabalhar a arte, porque os artistas nossos artistas são incríveis. Né? Tem uma pluralidade de linguagens, uma diversidade, coisas acontecendo, coisas incríveis. E a gente tem que combater na base de ensino. A gente tem que trazer isso na formação, porque é isso que vai potencializar as futuras pessoas, artistas, professoras, espectadoras, não necessariamente. Então, acho que a arte tem essa potência transgressora, assim, e são as pessoas que têm que se potencializar para serem combativas, e que é muito difícil nesse meio neoliberal, nessa coisa, e criando fissuras. Você convoca um, você convoca outro, né? Convoca outra pessoa, e assim a gente vai. Tem que acreditar nisso, gente. Perfeito. Só um comentário breve, Ana. Aqui no programa Formação para Educadores, na equipe, né, um dos especialistas da nossa equipe, meu colega de trabalho, ele fala que, e a gente dá as formações, que educar pelas frestas. Né? Exatamente isso que você falou, fissuras, e a gente usa muito esse termo, educar pelas frestas. Os nossos cursos aqui são frestas, né? Porque a gente sabe que existe também toda uma lógica sistêmica, né? Que às vezes vai contra tudo isso que a gente está dizendo aqui. Né? Então, por isso que é importante a gente ter esse ponto de vista, né? Que é a vista de um ponto. Né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Mais perguntas, gente? Boa tarde, eu sou Verônica Gameiro, eu sou graduanda em Letras e sou atriz também, faço parte da ESAD. Eu queria comentar com você, Marciele, sobre a sua última fala, sobre a era digital e tempo de tela, e que é uma discussão que eu acho muito relativa, porque, ao mesmo tempo que é um mal, ela viabiliza várias outras coisas. Por exemplo, eu não gosto muito. O meu celular está comigo para mexer no WhatsApp e ouvir música. Mas, às vezes, ele é uma ferramenta boa, porque tanto na faculdade quanto no SESC, eu não estou com cabeça para assistir aula, porque eu vou para a faculdade, aí eu vou para o estágio, depois eu vou para o SESC. E tem vezes que a minha cabeça não está mais funcionando. Então, assim, eu não consigo mais prestar atenção na aula, mas, ao mesmo tempo, eu não quero perder. Aí, o que eu faço? Eu vou lá, ligo o gravador e começo a gravar a aula e falar, quando eu estiver bem, eu vou ouvir. Agora não está dando. E essa coisa de tempo de tela, você falou que tempo de tela não só do celular, mas tem tempo de tela de televisão, de computador, e está tudo assim hoje em dia. Até as aulas, elas são também slide, PDF. Eu, por exemplo, eu utilizo muito meu celular para ler PDF também. Então, é tudo muito relativo. E eu, como atriz, e poder também me divulgar nas redes sociais, é complicado. Porque as pessoas falam, porque você tem que se divulgar nas redes sociais, você tem que saber mexer com essas ferramentas, mas eu não gosto. Então, é muito complicado. Aí você falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, é uma questão, ela é realmente uma discussão, era digital, né?
É isso. Não era pergunta, não, é só um comentário. Não, total. É isso. Mas é isso que você falou. Convive contigo, tá ali. Você... não uso, de repente, sei lá, para me divertir. Mas você falou que usa para distrair, para ouvir música. É isso, tá aqui, sabe? Mas aí, pensando muito... Voltando para o foco, assim, adolescência, que eu acho que é o que eu estou, mais ou menos, pensando, assim... É isso, assim... A galera tá lá. Às vezes, vou falar bem coisas óbvias e práticas, não sei, rede social, se você pegar... E também tem algumas sobrinhas adolescentes, observação de mundo mesmo. Eles nem se mostram muito ali, naquela rede onde a gente está muito, sei lá. Pode falar os nomes? Pode, né? Tipo Instagram. Mas tem uma outra galera que, sei lá, tá vendo notícias lá no Twitter. E aí eu fui descobrindo plataformas de comunidades onde os adolescentes meio que ficam falando, por exemplo, assistiu uma série e aí tem os fóruns, que tipo a plataforma Tapas, que foi criada em 2009, ela é ativa até hoje. Eu fui lá, entrei e tem uma galera que fica mesmo falando sobre as séries, falando sobre o assunto da série, falando sobre filmes. Tem uma outra que eu esqueci agora. E aí a gente entra num assunto chamado que é a transmídia, né? Que são as contações das várias histórias em plataformas diferentes, enfim. Não tenho assim nenhuma resposta, né? Acho que a gente não tem, na real, na verdade, né? É bom a beça, vamos usar. Como a Ana também disse, porque tá aí, tá acontecendo, temos que usar. Não, mas está aqui, queremos. Faz parte, não sei, faz parte da discussão desse grupo. Para mim, assim, é isso, né? Nesse foco de pesquisa agora eu acho, para mim é interessante, é importante, assim. Mas é isso, não tem, né? Essa coisa também, bem e mal, essa dicotomia também de tipo, faz bem, faz mal, tá na nossa vida, a gente sabe, e tem muitas questões, mas também é isso, também tem muitos acessos. Eu também leio e, gente, eu trabalho muito pelo celular o tempo inteiro. É muito doido isso também. Tem muitas críticas, mas é isso. Eu fico pensando também em como a gente vai se relacionando mesmo. Até novelas, né? A novela Vale Tudo, por exemplo, a atriz, né, Maria de Fátima, tem um perfil no Instagram, né? Então, há esse diálogo para tentar atrair esse público. E os jovens, cada vez mais, estão vendo séries e filmes pelo Edit, né? Que são fragmentos, são cortes na internet. Né? E é uma coisa que, assim... E aí, eles estão vendo o filme? Né? São questões interessantes que a gente não tem resposta. Eu acho que são problemas que são do campo da arte. A arte precisa lidar com isso. Né? Por exemplo, as peças de teatro. A Irene Havas, o Antenor, que é o nosso gerente de cultura, né? Ele ontem estava no Rio de Janeiro, eu participei do painel, ouvi o painel dele, né? E ele citou esse exemplo de que a Irene Havas, ao invés dela chamar para a peça, ela falou como personagem no Instagram, começou a falar como personagem, e no final só tem o serviço, né, no vídeo, embaixo, venha para a peça. Ou seja, a gente do teatro também precisa aprender a se relacionar com essas ferramentas. Né? Então, é isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas qual é o nosso termômetro? Né? O que não nos machuca e não nos ofende? Eu acho que tem isso. Também é seu direito não querer usar a rede social, né? Mas eu amo me relacionar com meus papéis, tá? Estou aqui com meus cadernos. Se sobrar um tempo, tem mais uma coisa que eu escrevi. Eu amo meus cadernos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou Hudson. Eu sou, enfim, ator, né? Fui aluno da Ana na PUC, tive esse prazer, né? Fui dirigido por Ana também. E aí vocês estão falando uma porção de coisas, né? E me fez lembrar da minha situação que eu estou vivendo no momento. Eu, na minha primeira formação, eu fiz pedagogia na UFRJ. E agora eu caí de paraquedas na sala de aula. Só que com a educação infantil. Então, estou com os pequenininhos de 5 anos. E a sala de aula é um espaço muito difícil, né? Principalmente na escola pública, né? É um espaço castrador, é um espaço que limita a gente. E aí lidar com... Eu sou um homem dentro da educação infantil, com crianças, né? De 5 anos, de 6 anos. E eu tenho feito alguns experimentos, né? E um deles era aqueles exercícios, né? Que certamente vai estar na prática, né? E eu estava aqui pensando com esse curso que você está ministrando aqui, está com educadores, né? Mas como seria pensar a prática de focos móveis para os pequenos, assim? De que forma? Eu acho que vai ser o meu dever de casa, eu acho que entendendo bem isso, me aproximando disso, né? Quero o exemplar. Mas é pensar de como a gente pode
quando a gente fala de educação básica, quando a gente pensar nessa primeira infância como algo que está pensando as gerações futuras, né? Como um corpo consciente, como tudo isso que a gente está pensando aqui, como tudo que você vem sistematizando durante todo esse tempo, né? E aí eu estou aqui pensando, refletindo, e aí queria lançar essa provocação, não sei, mas será que é possível, assim? Isso você que vai ter que responder para mim, Hudson. Porque as pessoas têm muita desejo, até facilidade. É isso, já começar assim. E eu sei, né? A gente trabalhou juntos, eu acompanhei todo ele fez mestrado, fiz graduação, super estudioso, né? Acompanhei, dirigi ele foi no TCC, né? Enfim. Mas as pessoas querem, então como é que faz assim? Então a gente tem que, por isso que eu brinquei, você que vai ter que responder, porque eu não posso falar, seria um absurdo eu falar, olha, faz assim. Primeiro, porque eu teria que ter essa prática com crianças. Eu até já trabalhei com criança lá atrás. E sempre potencializei as crianças ali, fiz alguns cursos, assim, chegando no Rio, em play, sabe, aquelas coisas de trabalho, mas assim realmente não é o meu chamado, né? Eu preciso discutir, refletir com pessoas, então eu preciso trabalhar com jovens e adultos. Então, o que você pode pegar, entender, né, da prática focos móveis é como potencializar aquelas crianças de alguma maneira, trazer uma atenção ativa, né, a partir do jogo. Aí você vai ter que ir criando, a partir desse campo intensivo, que seria muito lindo você fazer isso, algumas dinâmicas que você conhece, que eu acho que talvez sejam possíveis. Por isso que chama também focos móveis. Eu espero que contribua para a potencialização do teu trabalho. Desculpa, não posso falar mais do que isso, sim, porque não tenho resposta. Mas, Ana, eu só, como a educação é a minha praia também, né, assim, e a gente tem um curso aqui que é Linguagem Artística e Letramento Científico, que é um curso, inclusive, focado muito na educação infantil, e, inclusive, a docente, ela estudou em Reggio Emília, que é uma prática que se aproxima muito da prática que a Ana fala do focos móveis, e ela usa uma prática de ateliê, onde a criança ela se envolve num corpo de várias materialidades. Eu acho que poderia ser um indicativo, e aí eu acho interessante, de repente, você pesquisar um pouquinho sobre Reggio Emília, que eu acho bem interessante esse ponto. E eu tenho uma prática com crianças, que é o parangolé do Hélio Sica, de trabalhar com crianças, né? Enfim, estou te trazendo aqui também algumas outras possibilidades, mas é claro, a prática que é soberana. Não, imagina, mas o que eu queria também falar, pensando assim no Hudson e na pergunta, e tem pessoas no nosso curso que trabalham com crianças, eu falo o que eu penso assim, em relação às pessoas, de um modo geral, ou quando a gente está com as pessoas, né, pensando no público, no espectador, não subestimar as crianças, não subestimar o público, a escuta, o espectador, a espectadora. Por isso que a gente tem que sair desse lugar de passar mensagem, de passar coisa, sabe? Ou então, muita gente já vi de facilitar uma comunicação, uma coisa assim. Pensar, então, de não subestimar, mas como investir, né? Na potência daqueles corpos, daquelas crianças. E talvez que eu me lembre assim, e que agora eu tive uma experiência muito rápida com adolescentes ali um dia da PUC por um dia, que, meu Deus do céu! Eu lembrei das professoras aqui, eu falei, meu Deus, socorro! Porque é tudo muito rápido. Aí já fizeram, e agora? Assim, é tudo muito rápido, assim.
E sim, pensar nesse percurso, né? Como convocar para um pouquinho mais longo e como também trabalhar, né, nesse lugar, né? Porque já foi, e agora? E agora essa rapidez, assim. Boa pesquisa, quem sabe um dia você conta aí para a gente, volta aqui para contar para a gente. Com certeza, quero te ouvir. Boa tarde, meu nome é Verônica, também sou aluna da Ana nesse curso, né, Focos Móveis, também sou artista, educadora, trabalho com criança, tá, Hudson? Também, com literatura, faço oficinas brincantes afroeducativas, e a minha pergunta é muito nesse sentido também. Talvez para você, Giovanni, mas queria que a Ana, Marciele também se puder ajudar, a Tainá, enfim. Porque eu também fico pensando muito nesse momento que a gente está vivendo, nessa outra revolução tecnológica, né, que a gente está vivendo, e que é muito desafiadora para a gente enquanto educador, educadoras, educadores, né, que é essa coisa do foco móvel, que é o celular, que eles não largam nunca, né? E eu também concordo com você, Marcelo, eu acho que é muito importante a gente conseguir, de alguma forma, subverter essa porra toda, que é trazer para a gente de uma forma positiva. Como que a gente consegue, então, fazer uso do que está rolando já que é um caminho sem volta, não tem mais jeito, minha gente, a gente está fodido. Não é? Vamos falar real. Então, como que a gente consegue, então, fazer disso um benefício para a nossa prática, um benefício para o que a gente faz enquanto educador. E eu falo, quanto educador, todas as formas de educação. A minha primeira educadora na vida foi minha mãe. Eu carrego todos os meus lixos dentro da minha mochila, até hoje, desde criança. Minha mãe falava, não joga na rua, filha. Se você não achar uma lixeira, traz que joga em casa. Então, a primeira aula de educação ambiental que eu tive na minha vida foi minha mãe que me deu. E minha mãe mal completou 2º grau. E quando eu falo educador, são essas pessoas que estão na formação dessa nossa infância, né? Dessa nossa humanidade, digamos assim, né? Nossos pais, nossos tios, avós, mães, etc. E aí o que eu fico pensando é, a primeira coisa, como que a gente consegue regular essa parada, né? Porque é terra de ninguém a internet. Ao mesmo tempo que é muito importante a gente ter essa ferramenta a nosso favor, e hoje eu venho de um lugar, Marcele, sul da Bahia, que eu só vim conhecer teatro mesmo quando eu cheguei no Rio, em 2007. Eu assusto quando eu sou atriz hoje, eu me vejo atriz. Eu sempre fui, mas eu me descobri atriz aqui porque eu venho de um lugar que o único teatro na minha cidade se transformou em Igreja Universal, IURD, como é a realidade de muitos interiores do Brasil. E aí eu vou chegar na minha pergunta. Eu tô querendo localizar a gente num interior do Brasil, onde que bom que essas mídias digitais, você consegue hoje levar teatro através da internet, do YouTube, para lugares que não tem nem teatro. Então, a pessoa consegue assistir hoje uma peça de teatro, e a pandemia estava aí para isso, a partir de uma tela, né? Mas, ao mesmo tempo, como que a gente consegue, primeiro, regular essa terra de ninguém, e, segundo, acessibilidade? Porque a gente está falando também de um grupo, gente, que, vamos falar a real, né? Interiorzão do Brasil e boa parte do Brasil e comunidades periféricas, e aí a gente vai ter que racializar essa discussão, que não tem computador, não tem celular, e quando tem, porque consegue de algum projeto, alguma coisa, não tem internet. Não tem uma banda larga que te dê acesso a você, de fato, acessar um conteúdo que hoje eu respeito a colega, mas essa coisa de, não quero assistir aula hoje, eu vou para a internet, eu vou ficar vendo outra coisa. Ok, se você tem acesso à internet, se você tem um computador, se você tem um celular que tenha capacidade de ter um 4G, quiçá um 5G, aí é luxo. Então, a minha preocupação hoje é como que, enquanto educadora, Giovanni, como é que a gente, enquanto educadores, a gente consegue também pensar nessa possibilidade de pensar esses cursos todos, como é que o Firjan, enquanto instituição, ela consegue também pautar e se preocupar nesse caminho, que é essa travessia desses focos até essas pessoas que não estão tendo acesso ao que a gente tem aqui agora, que é um luxo. Eu não vou falar privilégio, porque eu sou uma mulher negra. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher negra de cabelo black, e povo negro não tem privilégio nesse país. A gente tem algumas vantagens. Eu sou muito sortuda de estar aqui, tendo essa oportunidade com vocês, e agradeço. Nossa, obrigado. Acho que agradecemos. Essa pergunta é bem difícil, porque ela envolve, na verdade, outros temas fora do que a gente está discutindo aqui, mas, para ajudar nesse debate, eu acabei de participar do Encontro Internacional de Educação Midiática em Brasília, e o governo federal acabou de lançar uma cartilha chamada Guia de Educação Digital e Midiática, regulamentando possibilidade de trabalhar a mídia na educação. Esse é o primeiro passo. Porque houve a proibição de celular, mas e agora?
né? Então, a Firjan está participando desse debate ativamente. A gente, inclusive, no próximo Aquário, a gente vai trazer o Educamídia, né, que também é um projeto muito legal, gratuito, com materiais, inclusive de como trabalhar o celular na sala de aula, pedagogicamente. Então, eu indico. Então, há esse tratamento tecnológico. Agora, para o não tecnológico que você falou, que a gente também cita aqui, o Encontro de Educadores, nos dois anos, a gente trouxe especialistas para falarem sobre esse tema, né, da ausência. Recentemente, a gente teve um Aquário também sobre IA desplugada. Eu acho que o caminho é a internet desplugada. Nos lugares onde eu não tenho tecnologia, trazer a tecnologia na brincadeira. Eu mesmo sou um signatário da educação brincante, da pedagogia brincante. E defendo isso. Então, a possibilidade deu, olha, eu não tenho celular, mas o que do celular eu posso trazer para a minha aula? O que do celular eu posso trazer como possibilidade de interação corporal com os meus alunos? E trazer aquilo em forma de jogos. Né? Então, você consegue trabalhar conceitos de programação trazendo jogo de tabuleiro, por exemplo. É claro que eu teria que aqui dar exemplos e tal, mas há caminho, sim, há possibilidades. A possibilidade. E, é claro, a questão de não ter acesso também é um problema de política pública, e a gente, enquanto Firjan, a gente, enquanto programa Formação para Educadores aqui da Casa Firjan, a gente está discutindo com os entes públicos também esse problema. É isso. Verônica, eu tenho só uma coisa a te dizer. Vamos pensar esse outro projeto que eu falei juntas, pelo amor de Deus. Vem pra cá. Cara, mas você levantou uma coisa muito importante, que às vezes a gente realmente esquece, que a gente vive em várias falsas democracias e a democracia digital é uma delas. Eu sou, não do interior, sou da região metropolitana do Rio, sou de Itaboraí, Manilha. E no meu caso, eu também, a primeira peça de teatro que eu assisti foi numa tela, mas foi com DVD, na época, que aí eu assisti Cócegas, que na época era muito... E aí eu escrevi o texto todo, vendo, assim, né, porque eu não tinha acesso assim, para depois fazer e tal, gostava delas. E também para acessar a faculdade, todas as coisas, eu usei muito Lan House, não tinha computador, né? Aí tinham essas políticas, nem políticas, né? Porque tinha a Casa do Futuro, eu lembro que tinha isso também, que era uma coisa do governo federal, a gente acessava também, saía da escola, mas de fato, assim, não chega para todo mundo, né? E às vezes a gente fala como, uau, tá lá, tipo, às vezes tem o aparelho, mas a internet também não. Eu realmente não sei, eu gostaria de pensar mesmo mais, eu acho que é isso, tem muita coisa para ser vista nesse campo, sabe? Vamos pensar, Verônica. Por favor, Tainá. Só porque você me mencionou, eu vou me meter aqui. Falar duas coisas. A primeira é que eu também sou millennial e eu sou de uma época que a internet já foi terra de ninguém. Hoje em dia, o território virtual está completamente loteado pelos bilionários. Então, não é que seja terra de ninguém, é porque é terra de quem tem interesses opostos aos nossos. Isso é uma das coisas que eu queria falar. E a outra coisa é que o celular não é foco móvel, o celular é foco fixo. E a gente está trabalhando contra isso também. Contra isso. Boa, Tainá. Oi, gente. Boa tarde. Prazer, eu sou a Laura. Boa tarde. Pensando um pouco essa relação do corpo com as diferentes mídias, né? E aí, considerando, de repente, até o caderno como uma mídia, nesse sentido de que é um meio de conexão com o imaginário e com o próprio corpo. Queria, enfim, fazer, na verdade, um convite para vocês quatro. Se vocês fossem substituir a palavra atenção por uma imagem ou por uma paisagem, que imagem ou paisagem seria essa? 1, 2, 3, está na 4. Então, o caderno, é isso? Não, a palavra, se fosse substituir a palavra atenção, ao invés de ser uma palavra, seria uma imagem ou uma paisagem? Da atenção? Corpos suados.
Ondas. Eu pensei ondas porque eu tenho um costume, né, de olhar o mar, e o mar é o meu equilíbrio. Então, quando eu vejo as ondas, a onda vai e volta, né, e aquilo me dá tanta atenção, é o lugar que eu mais me sinto conectado. Então, assim, eu estou falando pela minha subjetividade, mas, de certa forma, ela me dá um foco móvel, né, porque a onda, ela se movimenta, né? Mas, ao mesmo tempo, alargando o conceito de foco móvel, de focos móveis, é claro, mas ela me mantém conectado, né? Então, essa foi a minha escolha. Mas não é possível definir uma única imagem, porque se a gente definisse uma única imagem, seria hegemônico também, né? Então, legal você ter perguntado para nós 4. Eu pensei porque eu acho que a gente está suando o tempo inteiro. Aqui a gente está suando, está todo mundo suando aí junto, sabe? Quando a gente for para lá, para fora, a gente vai suar junto. Suor no sentido de movimento mesmo. Daqui a pouco, segunda-feira, eu vou sentar lá na cadeira da Firjan e vou suar ali mesmo, escrevendo, pensando no projeto, sabe? A gente está indo e vindo, suando os nossos corpos. Então, para mim, essa é uma imagem que fica da atenção. E aí, indo para um lugar mais objetivo também, eu venho descobrindo isso, assim, com a Ana, sabe? Esse alargamento mesmo. Tanto prático quando a gente está ali, de fato, suando, mas quando eu saio para a vida, assim, quando eu me esforço, às vezes, para não estar só indo e vindo na rua, mas me esforço para abrir meus olhos, ver vários senhores de cabeça branca sentados num ponto de ônibus. Esses dias eu vi isso, eu achei tão bonito. Eles estavam todos enfileirados. Caraca, eu vi, sabe? Eu estou suando ali também na convivência com o outro, com esse espaço, com tudo que está com a gente. E aí, para mim, essa imagem de corpos suados me traz muita atenção, do suor do dia a dia. É bonito isso. E pensar também no movimento, né? Que pensamento é movimento, né? Uma imagem que o pensamento não é algo que está dado, ele é um movimento, né? Então tem a ver com suor, tem a ver com percurso, que a gente falou aqui, né? Com escuta, com relação. Com o mundo que está tremendo, que a gente tem que tremer junto com o mundo, a relação, né? Nesse lugar. Trazendo aqui o Glissão um pouquinho. Bonita essa imagem, né? O mundo tremendo. Bonito. Esse silêncio eu amo. É gostoso, né? As pessoas que me conhecem sabem disso, que às vezes fica um silêncio assim, que é uma suspensão, né? Que é a gente pensando junto, ou cada um elaborando. É muito bonito. Puxando um pouquinho para as artes da cena, me desculpem, mas é muito bonito a gente pensar no silêncio e na suspensão, né? Porque a gente é ensinado nesse campo dominante, desse saber único, que o silêncio é uma pausa psicológica, que é uma coisa que tem que ser premeditada, que a pessoa tem que isso tem que acontecer, porque é uma pausa psicológica. Eu sei o porquê que eu estou me silenciando, eu espero para poder agir melhor, e não é isso, né? Da gente pensar nessa suspensão. A gente percebe, às vezes, em sala de aula, conversando com alunas e alunos, com pesquisadores, você vê, às vezes, a suspensão, você vê que a pessoa está elaborando, daqui a pouco vem a fala, sabe? É lindo esse silêncio, essa suspensão. Eu gosto. Uma aula, né, gente? Foi uma aula. Temos mais perguntas? Então, além dela, tem outras? Porque a gente, infelizmente, está com tempo... são 15h39, mas a gente vai até 45, porque começou 15 minutos. É uma pergunta curtinha para a Ana, só claro. Que eu estava vendo aqui sobre o SEAC. Eu queria saber se você continua tendo o Centro de Estudos Ana Kfouri, se isso continua tendo um espaço desse centro,
ou se você está com projetos na PUC e tal, como é que a gente poderia continuar atrás de você, assim? Então, essa é a pergunta. Ah, que lindeza. Esse espaço eu criei em 2017. A gente fez saraus, a gente fez muitas coisas legais ali. Aí veio a pandemia. Então, deu uma parada nesse sentido e estou retomando, sim, com oficinas, ensaios, e acabo divulgando, não tem como. Eu não sou uma pessoa de redes sociais, mas quando eu tenho alguma coisa muito importante que eu quero estar com as pessoas, eu divulgo. Então, você vai saber. Mas eu estou aí, estou nesse movimento, sim, aqui com a Firjan SESI, Casa Firjan, com o SEAC, com a PUC, Parque de Ideias, outros projetos. Eu estou sempre buscando essas frestas para poder estar com as pessoas e partilhando e aprendendo. Temos mais uma aqui. Oi, Ana. Eu sou a Natália, né? Sou companheira da Marciele e do Giovanni, né? De Firjan. Eu queria retomar um pouco, se você puder, um ponto assim, que é essa importância política mesmo, né, de falar sobre essa falsa dicotomia pensamento e corpo, né? Eu sou mais do campo das artes visuais, isso é uma questão muito grande para as artes visuais, né? Eu diria que até tem uma certa tendência, né, do pensamento às vezes sobrepujar a própria linguagem, assim, né? E eu sou mais do que das artes visuais, a minha formação é em teoria, então isso é uma questão bem cara para mim. Então eu sei que as próprias artes em algum momento quiseram, né, criar essa hierarquia, né, dizendo que é cosa mentale, né, que a arte é pensamento e tudo isso, né? O que eu acho que acaba gerando mais do que uma dicotomia que é simbólica, né, se a gente pensar na velha discussão arte, artesanato, todas essas, né, mas também cria muito uma hierarquia que às vezes vai para o econômico mesmo, né? Se a gente pensar até dentro da cultura, né, posições que a gente entende que são mais do pensamento, são mais remuneradas, né, do que pessoas que estão, né, no que a gente entende que é uma função mais corpo, vou botar assim bem de forma rasa, né? Então, acho que tem uma importância também política, né, em trazer em quebrar essa hierarquia, né, e essa falsa dicotomia. Então, não sei se isso foge, porque eu também estou me aproximando muito agora da sua prática pela Marciele, né, a gente conversa lá. Então, não sei se isso foge muito, né, do que você vem trazer, mas eu queria muito te ouvir sobre isso também. Não foge de jeito nenhum, ao contrário. Eu sempre falo que a prática Focos Móveis, hoje nomeada assim, é minha micropolítica, que eu venho fazendo há anos. É uma micropolítica, porque é a maneira como eu consigo atuar, né? Porque acho que a gente tem que estar muito implicada com o que a Verônica falou, que lembrou da mãe, que é a coisa mais linda. Eu acho que, então, quando a gente também está partilhando coisas, tem que ser a partir daquilo que te movimenta e que te atravessa, sabe? Então, a micropolítica, trazendo a minha mãe, não posso deixar de estar, porque, com certeza, ela está aqui hoje comigo. Eu fui também, a minha formação é muito essa, de uma pessoa, repito várias vezes isso, né? Eu fui formada ouvindo, essa pessoa tem palavra, essa é uma pessoa de palavra, sabe? Era uma coisa tão forte isso para mim. O que é isso que minha mãe está falando, sabe? É de palavra, essa pessoa confio, sabe? Era muito forte isso, ela tem palavra, que isso a gente foi perdendo muito, e eu nunca perdi, porque isso foi atravessado, e talvez elaborei por causa desse... fui elaborando também, porque a palavra também é afeto para mim, né? Então, eu me entendo a prática que eu desenvolvi com as pessoas como uma micropolítica, dentro de campos hegemônicos, do campo audiovisual, principalmente, que é muito forte, né? Essa subordinação dos corpos, né? Essa coisa de você estar
submetido à ideia ou a um diretor, mas acho que uma coisa muito importante da gente ir tomando consciência de potência é você perceber quando você faz isso com você. Você trabalha o teu corpo a serviço de uma ideia, de coisas que, sabe, você não faz essa suar, né? Você própria fica a serviço desse controle e faz essa separação, porque foi ensinado assim, que a teoria, a ideia é mais importante e que o corpo vai ser um instrumento de expressão dessa ideia. Então, assim, isso eu sou radicalmente contra, combativa a isso. Então, eu entendo, sim, como uma atitude política, mas como uma micropolítica, porque é no dia a dia, né? Não é uma macropolítica, não são pessoas, mas é uma micropolítica, que são frestas que a gente vai abrindo e potencializando, e cada um potencializado vai trabalhando em contato, né, com essa potência do corpo. A cabeça não é corpo? Né? Eu também já passei por muitas dificuldades, já ouvi muitas coisas. Agora que eu vou conversar com vocês, eu vou tratar da cabeça e a Ana vai tratar dos corpos. Hã? Então, assim, eu sou uma pessoa combativa a isso. Sempre fui. E sempre quis. Hoje é um dia muito importante. Eu tenho que tomar cuidado só para não me emocionar, porque eu tenho que dar conta desse dia firmemente. Sempre fui muito combativa, mas eu precisei fazer um percurso muito longo para me elaborar. Então, é isso. É política, é micropolítica. Perfeito. Quero agradecer a participação de todos, todas e todos. Agradecer a Ana, agradecer a Marciele. Dizer que, para vocês nos seguirem, né, é importante também, nas redes sociais, @CasaFirjan. E eu queria coloca uma tela para mim, por favor, a tela de pesquisa de satisfação, porque é importante essa pesquisa, gente, não é uma coisa burocrática, não, porque aqui vocês vão poder dizer, pô, eu quero mais cursos assim na Casa Firjan, né? Inclusive, né, esse tema trouxe tantas camadas que eu acho que vale sugestões, como a Marcele falou, a gente quer co-criar com vocês, então não deixem de responder, por favor. E foi um prazer, muito obrigado. Até o próximo aquário, quem quiser vir aí no dia 18, né? Não precisa nem colocar não, pode deixar, não precisa colocar não, que eles estão pegando. Eu acho que o pessoal pegou no início, mas quem não pegou ali o QR Code, é só entrar na @CasaFirjan, que tem lá o link de inscrição. Tá? E na plataforma também. Gente, posso falar? Pode, rapidinho? Eu queria agradecer muito Giovanni, Marciele, Imagina. Tainá e todas as pessoas aqui presentes, e dizer que agora tem o lançamento do livro, que eu vou ficar muito feliz de estar com vocês celebrando esse dia, que por volta das 17 horas eu vou fazer uma intervenção performativa, e fiquem todos convidados, convidadas e convidades, e é isso. Muito obrigada, tá? Aonde? Aqui, na Praça Amarela. Desculpa. Só sair. Aqui. Só sair aqui e virar à direita. Eu vou finalizar agradecendo a vocês, e eu sou muito louca. Caderninho não foi elaborado, tá do jeito que eu escrevi quando a gente estava lá em trabalho. E aí eu pensei, se é errância, se é para se colocar em perigo... Hoje eu desfolhei de manhã e falei, leva, vai que acontece. Eu senti o desejo de me despedir assim. Não sei como que vai sair, mas é isso, é pra gente. Você, água calma e perigosa. Você, rio doce, tranquilo, nervoso. Quem é você? Me intriga, me inteira, doce, perdida. Você que não se mostra, me interessa. Você melhor que festa, você que se esconde, me interessa. Você é enorme, você é conforto, você é sorriso, você é disperso, você é intenso, interno. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você disse essa liberdade, você é o máximo, o máximo.
Se eu deixar você, você sair, eu choro. Deixar cair, deixar ser você. Feio, você, deixa abrir, você. Feijão, sorvete, terra. Flutua, dança, sotaque, cheiro, textura, você. Esses, cada um de vocês.